Bom dia a todos os presentes, bom dia para quem nos assiste a partir de casa. Estamos a começar mais uma edição do programa Visão Disruptiva. Hoje vamos abordar sobre dinheiro versus carreira, prós e contra. Para tal, temos três grandes convidados que vão nos ajudar a perceber sobre esta importante temática: Edmundo Silva, Cláudio Osório e Nunes Sebastião. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado. Para você que nos assiste a partir de casa, o nosso muito obrigado. Para quem nos assiste aqui de modo presencial, o nosso muito obrigado. Do bem. Indo direto ao ponto, dinheiro versus carreiras, não é? Prós e contra. Cláudio Osório, o que é que nos tem a dizer acerca desta temática? Quando vinha a caminho, estava a ler o guião e as perguntas que tu partilhaste, e estava a refletir um pouco acerca deste tema, dinheiro versus carreira, e eu gosto sempre de fazer esta reflexão para mim mesmo, ao longo da minha carreira, o que é que fui dando importância mais. Então cheguei à conclusão, e acho que isso é claro, que isto tem a ver com o momento da vida em que nós estamos a passar, não é? No início da minha carreira, naturalmente, aquilo que eu procurava era fazer carreira, aprender, crescer. Eu acho que quando nós somos jovens, não é que eu não seja agora, eu acho que continuo a ser. Eh, no início da carreira nós somos ambiciosos, queremos mais, queremos tudo mais rápido, não é? E então valorizamos mais a aprendizagem, o caminho, o crescimento. Com o evoluir da carreira, a nossa vida pessoal também vai crescendo e vai ganhando mais espaço. Então surgem outras prioridades na nossa vida. E naturalmente o valor financeiro torna-se também mais importante para nós. Hoje em dia, eu tenho consciência do valor que tenho no mercado, mas também valorizo o projeto. E valorizo também a qualidade de vida que tenho. Então é um mix hoje em dia. Não é tanto o valor financeiro, é também o projeto e é também a qualidade de vida que o projeto me pode aportar. E a qualidade de vida que o projeto me pode aportar tem a ver com outro tipo de benefícios que são agregados ao salário. O tempo que tenho para mim, outros benefícios que me possam dar, sei lá, saúde, crescimento, aprendizagem, desafio, crescimento ao nível da liderança, etc. Ok? Portanto, eu acho que tem muito a ver com as necessidades que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. Portanto, esta foi a minha experiência. Não quer dizer para outras pessoas que no início da carreira o valor financeiro não seja maior. Portanto, acho que depende muito do caminho que cada pessoa faz. Falando propriamente naquilo que o Osório acabou por dizer, que inicialmente priorizou construir uma carreira sólida em detrimento de olhar para a questão remuneratória como sendo o foco principal. Aproveito colocar essa questão ao Edmundo. Edmundo, qual é o teu ponto de vista? Parece-me que hoje os jovens estão mais interessados em primeiro construir uma base sólida financeira do que propriamente apostar numa carreira sólida. Será que a construção de uma carreira sólida traz benefícios financeiros ou nem por isso? Qual é a sua visão em relação a esta questão? Sim, aqui eu concordo muito ou seja, eu tinha muito uma visão semelhante à do Cláudio quando comecei a minha carreira, era muito de, eu estava preocupado com a minha carreira, mas também tinha um olho no lado financeiro e isso depende muito de cada pessoa. Uma pessoa, o meu background, graças a Deus, tive algumas oportunidades de vida, mas também sei que há pessoas que não têm as mesmas oportunidades, então nem sempre podem pensar dessa forma, por isso é que depende de cada indivíduo. Agora, o conselho ou o que eu posso colocar na mesa é que a questão
remuneratória tem que ser vista, a carreira ou o dinheiro tem que ser visto na fase da vida em que nós nos encontramos. Quando eu tinha 23, 24 anos a começar a minha carreira, eu conseguia me focar na minha carreira porque efetivamente eu tinha esse tempo. Tinha tempo para pensar nisso, tinha condições, entre aspas, para pensar nisso, mas há pessoas que não podem. Mas para essas pessoas que não podem, entre aspas, porque, como nós sabemos, enquanto africanos, às vezes tu és a primeira pessoa a ter uma licenciatura, tens que tomar conta dos teus pais, teus avós, primos, irmãos, dependendo da tua situação familiar. O que eu sugiro é que é um exemplo prático. Eu, quando comecei a minha carreira, o meu sonho era ganhar 1 milhão de kwanza. Eu, quando tinha 23 anos, eu disse: eu, se ganhar 1 milhão de kwanzas, a minha vida está feita. Mas agora, 10 anos depois, 10 anos não, sim, 10 anos depois, eu, se pensasse dessa mesma forma, não estaria como estou hoje, porque hoje em dia o câmbio caiu, ou seja, a nossa moeda caiu em termos de valor, e graças a Deus ganho um bocadinho mais do que isso. Então, isso é mais a visão que eu partilho a nível de visão. Resumindo a tua questão, eu acho que essa questão tem de ser vista sempre em fases. Para um jovem, carreira deve ser sempre o mais importante. E quando digo carreira, é identificar um bom mentor, um bom ambiente de trabalho. Enquanto, por exemplo, o Osório mencionou que qualidade de vida, para o jovem, eu não acho que qualidade de vida seja um tema. Eu acho que ele deve... No caso, o Osório, o Cláudio. Sim, no caso que o Osório colocou, o Cláudio Osório, na fase de vida que ele está, ele deve pensar na qualidade de vida. Um jovem de 23, 24 anos não tem que pensar em quanto tempo livre vai ter. Pelo contrário, devia pensar quantos projetos é que vai conseguir concluir, em quanto tempo, quantas oportunidades é que vai ter na vida para fazer determinadas coisas. E acho que foi o que me deu alguma vantagem competitiva no mercado. Ok. Edmundo falou sobre a estrutura e agora vou passar para o Núrio e aproveito colocar essa questão, Núrio, porque naquilo que a abordagem de Edmundo conseguimos perceber que essa escolha também está muito atrelada à sua estrutura, não é? Familiar, financeira, econômica, não é? A sua conjuntura vai determinar entre priorizar uma boa remuneração ou eventualmente apostar e construir uma carreira sólida. Qual é a tua visão em relação a isto, uma vez que conhecemos e sabemos que a nossa realidade, muitos dos profissionais não têm, por exemplo, o mesmo privilégio que o Edmundo teve ou que outros tiveram? Bom, para não dizer concordo com tudo que foi dito aqui e faço das vossas palavras as minhas, eu gostaria de iniciar a minha abordagem a trazer aqui uma visão de que existem 3 maneiras essenciais de se ter dinheiro, né? Nós podemos ter dinheiro via casamento e casar com alguém que seja rico e a partir daí vamos ter dinheiro. Podemos ter dinheiro via herança, ter um pai rico que vai nos dar esse dinheiro ao morrer ou mesmo vai nos dar a herança viva. Ou podemos ter o dinheiro via carreira, via trabalhar, pôr mão na massa. E nessa perspectiva, que é a perspectiva que eu defendo, porque meu pai não era rico, não casei com uma mulher rica, então o trabalho para mim é a fonte primária de dinheiro, né? Então, e é preciso desmistificar essa visão de que o dinheiro é mau, porque naquilo que é a visão que nos entrega muitas das vezes e muito atrelada à visão religiosa, é que o dinheiro é a razão de todos os males, né? Então, poder olhar para a sua carreira e desenhá-la na medida de que no futuro ou trabalhando para que o dinheiro possa chegar é muito importante. Não é aceitável que uma pessoa que está em princípio de carreira possa já de antemão assumir que o dinheiro é a primeira coisa. Porque o desenvolvimento que você vai fazendo
aliás, até o gozo que te dá de ir trabalhando, estudando e crescendo, ela é brutal. Porque, como disse na conversa que tivemos a ter, o fato de eu começar de várias coisas de pequeno, hoje, quando olho para a minha carreira, penso faz sentido. Como não tive as outras duas oportunidades de ficar rico, nem por herança, nem por casamento, então eu ainda estou a apostar no ficar rico via trabalho. Eu já por mim já desisti de ficar rico. Eu já procuro. Agora estou falando a sério, não é? Eu acho que há momentos na vida em que nós, de facto, esta ambição do ficar rico, o que é isso de ficar rico, né? Também. Hoje em dia eu procuro uma vida simples, confortável. Não ambiciono ser rico. Mas a minha perspectiva desse aspecto, quando eu coloquei isso na minha cabeça uns anos atrás, foi na medida de confortar-me, que é para não ir atrás de mais. Claro. Pá, Núrio, você está porreira aqui, tenha uma vida confortável. Eu acho que se nós queremos, mesmo do ponto de vista de carreira, eu costumo dizer sempre que um soldado que não sonha ser general é um mau soldado. Ok? Então, se tu vais para uma organização, tem que pensar o top. Se quiseres o top, porque vais ter muitas pessoas que vão entrar para a organização e vão estar aqui na base. A base ela é ótima, mas ela é grande demais. Sim. Então nós temos que entender que o afunilamento, tanto da carreira quanto da riqueza, ele vai acontecer. Por isso é que tem os conceitos dos 80-20, 80%, 20% das pessoas têm 80% da riqueza. Sim. Se nós não olharmos para isso, não pensarmos eu quero o top, independentemente de que não venha a chegar na riqueza, eu vou ter o suficiente para ter a qualidade de vida Sim. e a tranquilidade que eu preciso. Sim, acho que isso é que é, não é? É alcançar essa qualidade de vida com o rendimento. Agora, ajudem-me aqui a desmistificar algo. Para se fazer carreira, muitas das vezes é necessário fazer alguns investimentos e conversávamos já isso de antemão antes de começarmos com o nosso programa. No entanto, é possível a pessoa desenvolver a sua carreira, não é? Com uma remuneração, por exemplo, muito baixa, que não lhe possibilita ele fazer grandes investimentos no seu autodesenvolvimento, porque cada vez mais parece-me que as empresas vão desresponsabilizando-se de investir nos seus colaboradores. Qual é a vossa visão em relação a essa questão? Colocando em primeiro lugar, eu acho que nós, a questão de carreira, e era algo que eu quis falar logo de início, a questão de carreira não é responsabilidade das organizações. Quem me conhece sabe que eu estou sempre a falar sobre isto. Carreira não é responsabilidade da organização, carreira é responsabilidade do próprio. A empresa tem um plano de carreira para uma função, tem um caminho, tu é que sabes o que é que vais fazer. O plano de carreira é do próprio. Eu, por exemplo, sou um exemplo claro de, ok, não a questão remuneratória, mas de investimento. Eu, ao longo da minha carreira, investi muito a nível de conhecimento. Nenhum foi necessário, ou quase nenhum, eu paguei, ou a empresa pagou. O Cláudio é minha testemunha, trabalhámos juntos durante algum tempo. Eu nunca fui alvo de uma formação corporativa na organização onde nós estávamos. Tive uma formação e fiquei lá 4, 5 anos. Qual era a minha formação? Era observação. Era chegar cedo, ver o que é que os meus superiores faziam, ou as pessoas que eu admirava, o que é que elas faziam, tomar nota e tentar replicar. Tentar entender. Nós às vezes olhamos para o resultado final. Por exemplo, eu posso olhar para o Cláudio ou para o Núrio e dizer, poxa, sim senhora, estão em bons cargos. Mas raramente as pessoas vão olhar para o histórico dessas pessoas. Tu, quando fores ver o histórico das pessoas, vais entender que passaram por sítios que têm ambientes muito duros, ambientes onde as pessoas trabalham muito, muitas horas de trabalho, muitas horas a transpirar, e nós só queremos o resultado final, o tal imediatismo. Então, eu acho que esse investimento, se não tens capacidade, isto é um conceito básico,
Se não tens capacidade financeira para cobrir algo, cobre com outros recursos que tu tens. Tempo, para quem é jovem, tempo, estudo, tentar entender a fundo das coisas. Ok. As empresas hoje cada vez mais vão dando oportunidades de carreira, dizendo aos mais jovens, essencialmente, que vamos pagar pouco, mas vamos dar-te aqui uma perspectiva de crescimento de carreira. Isso é real ou, na verdade, é uma forma que as organizações encontram para poder, digamos, fazer o brainwash dos mais jovens e retê-los em posições com a remuneração baixa? Eu acho que não. Eu acho que as empresas, desde que eu os conheço como sendo empresas, todas elas funcionam assim, não é? As empresas alimentam, têm que alimentar a sua base, alimentar e depois ir afunilando. As empresas são como as sociedades, não é? Elas funcionam como as sociedades, como as famílias. É assim, são organismos que funcionam da mesma forma. E agora, o mercado e o nosso mercado está cada vez mais um mercado com profissionais qualificados, cada vez mais qualificados. As empresas também têm que se preparar para se tornar mais atrativas, porque cada vez mais nós temos mais profissionais qualificados e mais oferta para estes profissionais. E, portanto, as empresas têm que se preparar para convencerem os colaboradores de que são o melhor ambiente de crescimento, sobretudo estes colaboradores mais jovens. Nós cada vez mais o nosso mundo académico está com mais qualidade, os jovens saem melhor preparados do mundo académico e, portanto, as empresas também têm que fazer este papel de efetivamente dar um início de carreira que se traduz em crescimento e aprendizagem para estas pessoas. Caso contrário, deixarão de ser atrativas para os profissionais, não é? Esta nova geração, as pessoas às vezes achamos que aqui não estamos ainda abrangidos por esta nova geração que vem da tecnologia, mas não é verdade. Nós temos esta geração. E eu noto mesmo na empresa onde estou que os mais jovens procuram coisas diferentes, procuram esse seu bem-estar, procuram o seu propósito, a sua qualidade de vida, já não são identificados por aquilo que fazem, mas identificam-se por aquilo que são e o valor que querem procurar dar ao mundo. Sim. Portanto, as empresas também têm que fazer esse caminho, mas as empresas funcionam assim, base e vão afunilando. Nem toda a gente vai chegar ao topo, não é? Núrio, o que é que faz com que alguns chegam ao topo e outros não? É necessariamente a vontade da busca por parte desses que chegam ao topo ou pelo caminho alguma coisa falha por parte, desculpa, daqueles que não conseguem chegar lá? Ou acreditas no azar, por exemplo, que há alguns que lá nunca vão chegar por razões alheias à sua vontade, por exemplo? Bom, deixa-me só dar aqui chega a questão da carreira, que e pode ter aqui uma ligação direta com o que acabou de perguntar. É porque nós quando olhamos para as linhas de carreiras que nós temos e aquilo que é a visão das empresas e a visão das pessoas, que teve aqui a ser falado, nós temos que perceber de fato essa divisão. Okay? Uma coisa é o plano de carreira e aquilo que as empresas Oferecem. desenham para as pessoas, para as suas pessoas, e outra coisa é aquilo que a pessoa, porque o plano de carreira ele é feito para qualquer pessoa que entra para aquela empresa. Okay? O teu plano de carreira é o teu plano de carreira. Tem que fazer uma ligação com o plano de carreira da organização. E quando falo das carreiras, da desresponsabilização que acabou de colocar, é preciso garantir que nós não estamos a misturar as coisas. As empresas têm a obrigação de transformar as pessoas que já lá estão. Okay? E isto demanda, de fato, uma avaliação de quem está até onde pode chegar. E
também é responsabilidade das empresas formar essas pessoas, ok? E o que acontece muitas das vezes, quando falo da desresponsabilização, pensei nessa questão que as empresas deixam de investir nas suas pessoas porque elas vão fazer as formações fora com os seus próprios recursos. Isso dá muito jeito, ok? Porque isso retira um custo da organização, mas também tira do plano estratégico da organização a capacidade de direcionar essas pessoas. Então, quando eu tenho os recursos alocados ao Anselmo, para que o Anselmo chegue ao topo, e o Anselmo vai pôr o seu recurso numa outra coisa qualquer, numa inteligência artificial qualquer, numa engenharia qualquer, que não é aquilo que é o nosso foco principal, acaba desvirtuando aquilo que é a vontade da organização. Porque a dada altura tu sabes, né? Quando nós falamos do caminho ao topo, o caminho ao topo tem muitas vertentes, né? Eu costumo dizer que na carreira, tudo que tu fizeres fora da organização vai se refletir na organização. Portanto, todo aprendizado que tiveres, aos bocados, aos poucos, vai te trazer a robustez para crescer. E é preciso estar no sítio certo, com a oportunidade certa. Às vezes as empresas dão a oportunidade, mas a pessoa não tem a expertise que aquela oportunidade demanda. Então fica. O ideal, quando você está a preparar a tua carreira para já olhar o topo, como eu disse, o topo é importante, onde você quer chegar, e a partir de onde você quer chegar, ir preparando toda a sua base, para que a sorte lhe encontre preparado. Ok. Edmundo falou que a responsabilidade, por exemplo, é do próprio indivíduo, mas aqui coloco algo que pode ser interessante para esta afirmação que trouxe. Não será que falta planos estruturados de carreira por parte de muitas organizações? Porque por mais que o indivíduo tenha vontade, tenha ambição e até consiga fazer investimento próprio para o seu desenvolvimento, mas se não houver uma estratégia por parte da organização em, por exemplo, aproveitar este mesmo indivíduo, ainda assim você não consegue ter o desenvolvimento esperado dentro da organização que você está inserido. Como é que você vê isto? Se calhar o nosso mercado, no que concerne a planos estruturados para poder dar oportunidade aos profissionais. Sim, isso é um facto. Nós sabemos e conhecemos determinadas organizações que poderão não ter os planos de carreira bem estruturados a nível de formação, acompanhamento e etc. Talvez até arrisco-me a dizer que se calhar é a maioria que poderá não ter, ou que não tem assim tão estruturado. No entanto, aí é que vem eu sou muito apologista da autorresponsabilização, e depois tem a outra questão, que é, eu recuo e volto a dizer, os planos de carreira, as organizações montam os planos de carreira, até podem montar um plano de carreira, mas principalmente quem está na base, não é um plano de carreira específico para a pessoa, é da função. Imagina, estás numa empresa numa direção financeira. Existe um plano de carreira para os técnicos de tesouraria, tens 10, mas o plano de carreira é ser técnico, gestor, diretor. Não vais conseguir ter 10 diretores, não vais conseguir ter 10 gestores, vais conseguir ter um. O plano está ali, está montado. Agora, imagina isto, uma organização que dá-te formações específicas de gestão, de liderança, mas tu, para além disso, fazes formações técnicas e começas a juntar o útil ao agradável, certamente que terás uma vantagem competitiva face aos outros 9 que estão ao mesmo nível que tu. É nesses aspectos que eu falo muito sobre a autorresponsabilização, porque muita gente, e eu já tive em funções de desenvolvimento e a estruturar planos de carreira, e as pessoas olham para mim e perguntam: Edmundo, então, qual é o teu plano para mim? Eu olho para a pessoa, conheci-te ontem, não sei. Não sei. O conselho que eu dou é, olha, nós vamos ter um plano de formações, um programa de desenvolvimento, porque estes programas todos são de acordo com a estratégia da organização. Exato. Se tu, adicionalmente, para além destas formações, tiveres um bom desempenho nestas formações, um bom desempenho nestes programas de desenvolvimento, mas também fizeres a tua parte especificamente para aquela função, certamente que terás uma vantagem competitiva face aos restantes.
Núrio, o nosso contexto para se ter sucesso na carreira, o nosso contexto também é relativamente atípico, não é? Eh, E eu gostava que você falasse um pouco mais sobre essa questão. Como é que é desenvolver na carreira no nosso mercado para alguém, por exemplo, que sempre esteve aqui, formou-se aqui, e como é que é desenvolver na carreira para alguém que, por exemplo, está a sair de Portugal, está a sair da Inglaterra, está a sair nos Estados Unidos? Porque podemos aqui falar muita coisa, mas no final do dia, por exemplo, o nosso background acadêmico fala muito. Qual é a sua visão em relação a isto? É assim, eu sou do tempo em que alguns CVs que tinham a formação superior feita em Angola eram colocados de lado. Ok? Portanto, hoje, como disse o Cláudio, né, nós hoje temos um melhor nível de escolaridade, tem mais gente nas Temos universidades. quantidade, consequentemente Não, conseguimos porque qualidade. quando tu tens quantidade, a dada altura tu consegues Ter alguma- escolher melhor, né? Então, às vezes as pessoas reclamam muito da condição das nossas escolas, desculpa, mas quando temos quantidade, temos melhor capacidade de escolher melhor. Portanto, entre os vários muitos que temos, tiramos lá 1, 2, 3 e conseguimos. As empresas, as organizações têm em torno de 5 a 10% de taxa de pessoas que vão chegar ao topo. Ok? É ali onde eles vão investir. E se a empresa se tu tens esse conhecimento, por isso é que se diz que o conhecimento é poder. Se tu tens, quando entras para uma organização, tens que compreender a estrutura da organização. O que foi dito aqui pelo Edmundo, compreender quantos passos para chegar ao topo, quantos passos para chegar à função a seguir, quero ser especialista, não quero. Ter essa visão é muito importante. Por que acontece? O que é sucesso? Quem é que vai ditar para si, que é o dono da sua pessoa, o sucesso? Então, a visão que você tem que ter primeiro é qual é a tua visão de sucesso. A minha visão pode ser chegar a diretor, outros a administrador, outro a supervisor. Portanto, o sucesso depende de pessoa a pessoa. É preciso primeiro, para gerir a frustração, compreender para si o que é sucesso. Esse é o primeiro passo. Quando tiver a noção do que é sucesso, poderá, a partir daí, começar a moldar a estratégia para atingir esse sucesso. Porque se o dinheiro, e infelizmente na nossa sociedade, o reconhecimento social ele é muito mais pela questão financeira. Então nós temos muita gente que tem dinheiro e não tem conhecimento, e ainda assim a pessoa que tem dinheiro é melhor reconhecida. E muitas das vezes até pessoas que têm capital estético muito mais avantajado são mais reconhecidos que aqueles que têm conhecimento. Então, é preciso nós compreendermos que cada um tem de saber o que é sucesso para ela, para não estar a invejar o sucesso do outro. Porque você, como não sabe o que é sucesso para ti, começas a olhar para o outro, achar que é aquilo que querias. E às vezes, tenho falado muito nos treinamentos, que é quando você olha para o sucesso do outro e quer chegar lá, imagina eu quero ser diretor, quero ter o cargo do Cláudio, ok? Eu não sei as dores que o Cláudio sente. Quando eu chego lá, eu não aguento. Pois. Okay? Porque a função de liderança é uma função isolada. Okay? Os cargos são piramidais e a altura só passam. Só que você aí sozinho tem que decidir muitas das vezes coisas que batem a vida da organização. Então, é pensar se de fato eu quero isso, se de fato eu quero decidir que alguém saia da empresa e essa pessoa perca o emprego e não tenha mesmo que o problema seja da pessoa, mas somos nós que estamos a tomar a decisão. Então, eu vou dizer, isto está fora da nossa cultura, essa pessoa está fora da nossa empresa. A pessoa vai sair da organização e eu estou a sentir a dor. E pá, coitada, quer isso? Então, o sucesso que nós estamos à procura, pelo menos naquilo que eu penso na carreira, é claro que eu nunca discorro a questão financeira. Okay? Porque o dinheiro é importante para trazer comodidade. Aqui no nosso país, o dinheiro resolve muitas coisas, abre muitas portas e é preciso ter. Então, mas temos que tê-lo como ferramenta. Porque o reconhecimento social que traz uma progressão de carreira,
que traz uma visão mais holística dos processos, onde você toma a decisão para mudar a vida da empresa, para mudar a vida de pessoas e mudar a vida das organizações, ele é fundamental para que nós nos sintamos com sucesso. Eu me sinto muito bem quando eu tomo decisões que impactam na vida da organização e que eventualmente impactam na vida de pessoas. Existem pessoas que mudaram a sua vida por uma decisão tomada por mim. Então, e fico muito satisfeito quando isso acontece, sobretudo quando é por bem, né? Porque às vezes nós tomamos também decisões que não correm tão bem. E o gestor, ou aquele que chega a gestor, tem que ter a noção desse nível de frustração que está naquela posição de gestão e tomar uma decisão isolada, baseada nos seus princípios e valores. Cláudio, o nível de frustração é muito grande no que diz respeito às pessoas que ocupam funções de gestão, dentro daquilo que o Núrio acabou por dizer, relativamente aos que estão numa posição, por exemplo, mais técnica. É que as pessoas normalmente sonham em chegar em posições do topo, cargos de gestão, mas depois têm também as suas dores. Qual é a sua visão em relação a isso? Porque acredito que um dia também já foi técnico. Sim. E nos programas de talento e de trainees que fui fazendo, isso foi sempre algo que fui dizendo às pessoas, que a escolha da gestão tem que ser uma escolha consciente, que a maior parte das pessoas não a toma de forma consciente, toma de forma deturpada. As pessoas querem chegar à gestão pelos benefícios que advêm quando tu chegas a uma posição de gestão. Naturalmente, numa organização, quando chegas à gestão intermédia, ganhas um pouco mais, tens mais benefícios e tens mais reconhecimento social também, que isso na nossa sociedade é importante também. Na nossa, em todas as sociedades, não é? Cada vez mais nós vivemos num mundo de imagem, de marca pessoal, então esse posicionamento na sociedade que nós temos também é muito importante e agrega valor às pessoas. Então as pessoas tomam essa decisão da gestão por esses motivos e não pelo desafio que vem. E de facto a posição, o gestor intermédio é a pessoa que tem pior posição dentro da organização, porque sofre pressão da administração e da direção e sofre pressão Da base. de baixo. Então ele passa o tempo inteiro a ser esmagado por estas duas pressões. E é uma posição solitária, não é? Porque de cima não o compreendem e de baixo não o compreendem também. Ele tem que defender os interesses da gestão, mas tem que defender os interesses da sua equipa, que na maior parte das vezes, não é muitas vezes, na maior parte das vezes são incompatíveis. Então é uma posição de muita frustração, de muito isolamento, e as pessoas que escolhem esta posição da gestão têm que se motivar pela responsabilidade, pelo impacto, como o Núrio estava a dizer, que podem criar na vida da organização, nos resultados da empresa, na vida das pessoas, na vida do cliente também. Só que muitas das vezes as pessoas não a tomam e, portanto, rapidamente se frustram com estas posições. É importante que as organizações também criem estratégias de apoiar estes gestores intermédios. O que acontece muitas das vezes é que as lideranças, a liderança de topo não apoia devidamente esta gestão intermédia. E o apoiar é o acompanhamento, o mentoring, é dar objetivos que sejam realistas a estas pessoas, dar as ferramentas que eles precisam para conseguirem de facto implementar os seus planos, porque de facto estas pessoas são as pessoas mais importantes da organização, porque a estratégia é criada pela liderança de topo, mas são eles que a implementam na realidade e na maior parte das vezes são eles que conhecem a fundo como é que a organização funciona, quem são de facto os clientes e quem são de facto os clientes internos. E, portanto, estas pessoas são as pessoas que nós temos que cuidar mais dentro da nossa organização e que muitas das vezes descuramos mais. Bem, Edmundo, a nossa situação econômica e social atual não será um dos fatores que motivam e incentivam as pessoas a procurarem
por posições, por exemplo, de gestão ou algo parecido, porque lá ganha-se mais em detrimento, por exemplo, de fazer ou esperar construir uma carreira sólida na base para depois alcançar o cargo de gestão. Esse imediatismo não estará atrelado a esta situação econômica e social, porque todos nós sabemos que quando estamos numa posição relativamente de base, aí as coisas são completamente diferentes do que quando estamos numa posição intermédia ou de gestão do topo. Sim, sem dúvida. Eu acho que sim. Eu sou, só para não tornar a pergunta muito curta e dizer que sim, ponto é, acho que também há a questão cultural, né? Que aqui eu já vi casos que a pessoa não teve um aumento, mas disseram que ele é supervisor e as costas ficaram largas, né? Então acho que a nível cultural também é muito importante mencionar que sim, nós estamos numa situação difícil a todos os níveis. Hoje em dia já não há organizações que podem se gabar de que está tudo bem. Até o setor mais rico de Angola, que é o setor petrolífero, sente as dores. E eu acredito que sim, mas também a questão cultural, porque nós muitas vezes apegamos-nos, por exemplo, quando estamos numa reunião familiar e dizem que o Anselmo é diretor, toda a gente na família fica com orgulho. O técnico até pode ganhar mais, mas não tem chega o técnico que ganha mais, epá, é só um técnico, mas o diretor, pronto, vem com prestígio. Acho que o Núrio mencionou que assim a questão do dinheiro abre portas, mas também às vezes só o nome, o estatuto, exatamente, também abre determinadas portas. Então eu acho que sim, eu acho que para além da situação económica e social, também temos que juntar aqui um bocadinho a questão cultural, que nós valorizamos muito a questão do nome e do estatuto. Mas é engraçado que eu acho que esta nova geração está a mudar nisto. Nós é que fomos educados que, de facto, nós tínhamos que fazer este percurso de crescimento, tínhamos que ser diretores, tínhamos que ser gestores, tínhamos que ser chefes, não é? Nós identificávamos aquilo que éramos por este crescimento, era isso que procurávamos na vida. Eu noto que esta geração já não procura o cargo, eles não querem ser chefes gestores, eles querem procurar o melhor para si naquele momento da sua vida. Portanto, eu acho que isso é capaz de vir a mudar. Naturalmente, a nossa sociedade aqui, eu concordo com o Edmundo também, ainda está muito assente neste estatuto, mas acho que possivelmente daqui a uns anos estejamos num processo de mudança para isso deixar de acontecer. Mas há uma coisa importante, falando na condição social, a condição do país. Há um livro que eu li há tempos do Roderick Neon, O Catador de Bufunfa. E ela é uma frase que ele coloca e diz que o estômago é a nossa última fronteira, ou trincheira, né? Fronteira. O estômago é a nossa última trincheira. Acho que a condição do país pode colocar-nos numa situação onde o estômago é a nossa última trincheira. E quando nós estamos a falar com o estômago, é muito difícil nós sabermos discernir efetivamente se é ou não é um bom caminho, porque o estômago normalmente manda. Quando ele é a última trincheira, ele determina. E é importante não chegar nesse nível. É importante nós começarmos a nos capacitar e quando olhamos para um país como o nosso, eu sempre acreditei que há muitas oportunidades em Angola. E naquilo que é a formação, hoje nós temos muito mais facilidade de alcançar a formação. Eu estava a dizer aquela hora que no tempo que eu estudei o ensino médio, nós íamos para a biblioteca e ficávamos à espera de um livro. Então o colega está a tirar a cópia do livro, você está aqui fora à espera. Quando ele termina, você vai lá copiar também. Hoje o acesso à informação ele é muito democrático, muito diversificado e até acho que tem informação a mais. Então é preciso garantir que o estômago não seja a sua última trincheira.
Eu acho que a pessoa, quando tem muita fome, tem pouca capacidade de raciocínio. Falta Mas Giovanni, esse raciocínio. tema que é, eu estou muito alinhado com o Nuri e passou-me que é, eu acho que nós também utilizamos muito essa questão da situação económica e social como nossa zona de conforto para tomarmos essas decisões. É a nossa zona de conforto. Ei, pá, o país está mal, já tenho que fazer isso. Ei, pá, o país está mal, vou assumir aqui esta função porque pá, o país está mal. Não. E aqui é muito importante isto, que é, nós temos há muitas oportunidades no mercado. A vez passada que eu estive aqui, eu disse algo que vou repetir. Todos os dias eu tenho recrutadores à minha trás a perguntar se eu conheço pessoas com diversos conhecimentos. Não consigo encontrar, mas todos os dias tenho X pessoas a me dizerem que querem emprego. Há uma lacuna muito grande aqui que nós temos de tentar fechar e está difícil de fechar. Porquê? Eu acredito que uma das bases é o que o Nuri está a colocar. Nós não estamos à procura da informação. Há muita informação, nós estamos à procura da informação errada. Era mais... Anselmo, se eu tivesse que dar um conselho a alguém, por exemplo, que quer procurar emprego, ou que quer estar firmado e ter a capacidade de entrar numa empresa, se tu fores para os jornais ou para a internet ver as vagas que existem, junta todas as vagas, vê tudo que as empresas estão à procura e procura aquilo que bate com o que você gosta mesmo de fazer. Estuda tudo o que tiver naquele descritivo funcional. Quem estuda mais, estuda bem, estuda sempre. Isso vai garantir que você, quando tiver a oportunidade de se encontrar com o recrutador, tu tens um conhecimento brutal, porque você já conhece o que é que estão à procura. E hoje o que acontece é que as pessoas vão para as entrevistas ainda assim despreparados, com toda a informação que está disponível. Ainda assim vão despreparados. Até porque numa posição de base, eu acho que as pessoas que vão para o mercado não têm essa consciência, não é? Eu que sempre trabalhei com esta área de recrutamento ao longo da minha carreira, numa posição de base nós não estamos à procura da competência técnica, não é? Eu procuro o potencial, eu procuro olhar, sentir naquela pessoa que aquela pessoa tem a vontade e a ambição necessária para crescer dentro da organização. E portanto, isso é trabalhar a forma como nos apresentamos numa entrevista. Isto, claro, numa posição de base, não é? Quando chegamos a uma posição de gestão, já procuramos outras. Sorriso no olho. Sim, quando já procuramos outras coisas numa posição de gestão, não é? Já não é só o potencial que a pessoa tem, não é? Que resultados é que esta pessoa nos pode trazer para os problemas que temos. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Eu vejo muitas das vezes as pessoas, qualquer coisa, por favor, arranja-me emprego. Eu percebo o desespero, não é? Porque eu também já quis ir trabalhar para o mercado de trabalho. Eu costumo dizer, desde que entrei no mercado de trabalho, que ele está em crise. Nunca vi o mundo sem estar em crise. Ele está em crise desde sempre. Mas a forma como nós nos aproximamos do mercado de trabalho também dita a forma como o mercado de trabalho nos responde, não é? Eu, como recrutador, nunca respondo a alguém que me diz que está desesperado por emprego, não é? Porque isso não é isso que eu procuro numa pessoa. É alguém que se destaca dos demais de alguma forma e não necessariamente só pelas competências que tem. A falta pela busca do conhecimento será um dos fatores que dificulta ou tem dificuldade, pelo menos os mais jovens, em ascenderem nas suas carreiras, por exemplo. A falta da busca desse conhecimento. Eu não, como disse, nós hoje temos muito conhecimento disperso. Algumas pessoas estão a buscar muito conhecimento, mas não estão a canalizar o conhecimento. Sim. Porque se tu estiveres a buscar o conhecimento só pela busca do conhecimento, é uma dispersão desnecessária de energia. Portanto, a ideia é que tu possas ter, congregar toda a tua energia em alguma coisa que tu possas pôr toda a tua potência. Sim. E tem que trabalhar toda a tua base de relação, toda a tua base de conhecimento geral, porque às vezes eu dizia sempre, eu conseguia ser extraordinário na ordinariedade. Okay? Há coisas que são muito simples, muito básicas, ninguém faz. Okay? Ninguém ajuda, ninguém dá suporte, ninguém ensina. São coisas simples.
que você pode se colocar na medida de, por exemplo, chegar cedo. O que é chegar cedo? Já te dá, eu gosto desse colaborador, chega cedo. Chega cedo é normal. É uma coisa que você devia fazer normalmente. Portanto, mas como não ordinário em Angola, parece extraordinário. Então, quando uma pessoa entende que todos chegam tarde, chega cedo. Quando todos entregam na data, entrega 2 dias antes. Tem que apreciar o ambiente e decidir se posicionar na medida de fazer um diferencial. Porque às vezes nós queremos ser comum. Nós entramos nas empresas e a primeira coisa que fizemos é se juntar naquele grupinho. O grupinho que fala mal da chefia, que fala mal da empresa, e tu entras naquilo, vais naturalmente. Não é uma falta de conhecimento. O conhecimento está disseminado, nós temos muitas plataformas, muitas bases onde está o conhecimento. Agora tem cursos de graça, até cursos em Harvard de graça. Okay? Mas nós vamos buscar o quê? Ficamos distraídos com informações dispersas que não trazem mais valia nenhuma, perdemos tempo na internet e acabamos por não trazer para nós aquilo que nós precisamos para o nosso futuro. É verdade. Estamos a falar de carreira, é verdade. Ok. E sim, eu queria só queria aqui adicionar um aspecto que o Núrio mencionou que é muito interessante na questão passada, que é engraçado que ele mencionou isso, porque foi a forma que eu não foi como eu arranjei o primeiro emprego, mas como eu decidi o curso que ia fazer na universidade. Ou seja, naquele tempo ainda procurávamos emprego no jornal, eu tinha tipo 18 anos, a minha mãe perguntou: o que é que tu vais fazer? A primeira coisa que eu fiz foi pegar no jornal, vi logo 10 anúncios no jornal que diziam RH, eu disse: eu vou fazer recursos humanos. E confesso-vos que eu tomei essa decisão. Ao chegar na universidade eu não fazia ideia o que era recursos humanos. Eu julgava que tinha algo a ver com medicina. É sério, parece brincadeira, mas é sério. E eu escolhi lá, estando na universidade, olhei para a lista das disciplinas, vi que não tinha matemática, é mesmo isso que eu vou fazer. E fiz. Mas eu tinha 18, 19 anos. Depois comecei a gostar do curso. Quando terminei, dediquei-me muito naquilo, comecei a fazer coisas, eu próprio não sabia, mas que o Núrio mencionou também, comecei a chegar cedo, comecei a olhar para a pessoa que era a minha chefe, e eu notava que ela saía muito tarde. Ela era consultora e todos nós sabemos que as consultoras têm aquele hábito de trabalhar muitas horas e tudo mais. E eu notei que ela saía tarde, então o que é que eu fazia? Ficava lá sentado, ficava à espera para ver a que horas é que ela saía, e eu notei 19, 20 horas, está bem. Então chegava 30 minutos antes dela e ficava ali à espera, até que ela me perguntou: não estás aqui a fazer o quê? Eu disse: pô, não estou aqui a trabalhar. Porque certamente que durante aquelas horas mais escuras era o momento, havia 2 momentos, certamente que era o momento em que ela teria tempo para me passar informação, e era o tempo que ela estava a fazer alguma coisa que mais ninguém estava a fazer. Então eu assumi esses momentos para o meu desenvolvimento. A corrida pelo dinheiro, não é? Será que está a colocar muitas carreiras que deveriam ser brilhantes a longo prazo numa posição mais fragilizada? Ou seja, está a roubar a oportunidade desses profissionais? Sim, eu noto às vezes que as pessoas tomam decisões de sair das empresas por pequenos valores, pequenas diferenças salariais. E isso vem deste imediatismo, desta forma de vivermos atualmente, que é nós queremos tudo já, agora e rapidamente, não é? O mundo todo vive assim, desta forma, e muitas das vezes nós não ponderamos corretamente os prós e contras de uma decisão. E eu vejo muitas das vezes a acontecer que as pessoas tomam estas decisões e depois rapidamente voltam atrás com as decisões. Afinal, olha, enganei-me, afinal quero voltar, afinal o ambiente da empresa, o chefe não era o que eu estava à espera, e volto atrás com a minha decisão. Eu acho que o crescimento financeiro é importante a dado momento da nossa vida, e tomarmos uma decisão
pelo financeiro, eu não vejo nada contra isso, eu acho é que tem que ser ponderado, porque muitas das vezes o que o financeiro nos traz ao final do mês, nós passamos 80% do nosso tempo no trabalho. E algumas pessoas, como o Edmundo estava a dizer, mais do que outras, não é? E portanto, aquele tempo que passamos no trabalho é a maior parte da nossa vida. Se aquilo não é prazeroso de alguma forma para nós, pode estragar-nos a vida, pode deixar-nos completamente destroçados. Portanto, é importante nós pensarmos se aquele custo adicional aquele valor adicional que nós vamos ter, que a outra proposta nos está a dar, vai a cobrir também o resto que a empresa me pode dar. E portanto, em alguns momentos nós podemos tomar decisões erradas. Agora, em outros não. Se nós achamos que a empresa, o valor que nós estamos a agregar, o valor que nós temos enquanto profissionais, que é importante nós termos essa consciência, que eu noto que muitos profissionais não têm consciência do valor que têm, é importante perceberem isso. Se nós sentimos que a empresa não está a valorizar esse nosso valor, não nos está a reconhecer dessa forma financeiramente e através de benefícios, então sim, temos que procurar outras coisas no mercado. A vida é mesmo assim. Núrio, queria dizer alguma Eu sinto que nós, às vezes, desvalorizamos um bocado a questão do dinheiro. O dinheiro mesmo. Dinheiro. Né? Porque é verdade, eu gosto, mas nós até temos vergonha de fazer uma proposta financeira à empresa ou uma contraproposta financeira à empresa. Eu quando olho para os profissionais em Angola, e eu digo, eu estudei aqui em Angola, fiz a minha vida toda acadêmica aqui, tirando uma pós-graduação que eu fiz em Portugal, online. Porque é esse acesso, imagina, quando eu estudava, eu tentava procurar, pedir gente para trazer um livro de Portugal e eu poder fazer a formação fora, estando na minha casa uma ou duas vezes por semana, é possível hoje, ok? Portanto, a questão, o dinheiro proporciona isso, ok? O dinheiro proporciona uma vida melhor, o dinheiro proporciona ideias novas, o dinheiro proporciona realização novas. E cada um que está aqui, e a nossa conversa de hoje é prós e contra, tem que perceber o valor do dinheiro nessa conjuntura. Eu não gostaria de estar a romantizar nenhuma nem outra, mas nós falamos pouco do dinheiro como sendo pedra basilar para a resolução de muitas coisas e para a constituição daquilo que nós convencionamos chamar felicidade. Portanto, há coisas que acontecem, que só acontecem porque temos dinheiro. E sendo o teu trabalho a única tua fonte de rendimento, aquilo que diria uma frase do meu pai que era o valor do valor e o valor desvalorizado. Se você não compreender que esse teu trabalho é onde você vai buscar dinheiro, esse teu valor vai estar desvalorizado. Então, a ideia é, o que é que tu queres? O que é que tu queres fazer com o dinheiro que você vai ganhar nessa carreira? Okay? Portanto, quando eu falo nas três dimensões de ficar rico, eu não incluí bater ficha. Porque para mim isso não existe. Não está no campo de ficar rico. O trabalho é, para mim, a única maneira de ganhar dinheiro honesto. Quando digo dinheiro trabalho de empreendedor, de ser empresário, que também ultimamente está a se diabolizar muitos empresários, e o trabalho de quem entrega a sua força de trabalho. Okay? Não precisamos todos de serem empreendedores ou empresários. Há pessoas que vão ficar ricos com o trabalho, a sua força de trabalho que entregam às empresas. E há empresas que fazem trabalhadores serem ricos mesmo. Na nossa realidade, temos que dividir isso, temos que colocar aqueles que têm sonho e estão nas pequenas empresas e estão a sonhar para as grandes, e temos que ver aqueles que estão nas grandes empresas. Okay? E a dada altura, quem está na pequena empresa, ele tem de fazer o seu melhor, tem de chegar no topo daquela empresa para ir para uma grande empresa,
porque se admite que se tu quiseres ter uma casa melhor, os teus filhos a estudarem em escola melhor, tu vais ter que precisar de mais dinheiro. Então, perceber se estás com o valor do valor ou se estás com o valor desvalorizado, que é de fato o teu valor enquanto pessoa, se lá fora alguém está a valorizar. Então o dinheiro, ele é mesmo importante porque eu não queria sair daqui sem falar do dinheiro. Porque eu sempre falei muito de carreira e falo de carreira, mas sempre acreditei que é por essa via. O desenvolvimento de carreira também está atrelado à questão financeira do próprio profissional para investir-se em boas formações que sejam necessariamente estratégicas, ou pelo menos que o mercado o vê como um colaborador que agrega valor para a organização. Também, até aí, o que eu queria trazer mesmo é, imagina, no reconhecimento social, um indivíduo que chega a diretor, vai no pedido, diz que é diretor, mas depois apanha um culpa-pato. Claramente, as pessoas vão lhe reconhecer num primeiro momento e depois não vão lhe respeitar. Portanto, tem que haver uma caminhada lado a lado, em paridade, a questão financeira e a questão de desenvolvimento. Portanto, eu vou crescer na minha empresa, vou ter reconhecimento social, mas vou ter reconhecimento financeiro. Portanto, e as organizações têm de entender que tu, para teres um bom profissional, tu tens que pagar bem. Okay? Sim, Não vale a pena ir buscar um meia-lata e querer que ele te dê a gasolina toda. Não vale a pena. É garantir que quando nós estamos a trabalhar e vocês que estão à procura de novas oportunidades, posicionamento, vocês focam num valor. Okay? Se quiser ter um dinheiro, eu quero este valor para mim e eu vou começar a trabalhar para chegar neste valor. Então, a partir daí, tens um valor na cabeça, sabe que tens que estudar isto para crescer naquela profissão e é aquela função que dá esse valor. Mas para isso é importante nós termos consciência de qual é que é o valor no mercado, não é? Não sermos despropositados também. Eu não posso, se eu não tenho ainda valor no mercado, eu não posso chegar à organização e dizer, olha, eu valho isto, porque a organização vai achar-me completamente despropositado. Então isto que o Núrio está a dizer é importante, é este valor que nós temos que ir construindo. Este valor pode ser construído com formação, mas pode ser construído com escolhas que nós fazemos na carreira, não é? Há determinadas empresas que nos abrem porta, que nos dão visibilidades. Eu, quando comecei a carreira, eu escolhi começar em consultoras. Comecei na Accenture, na Deloitte, não porque eu amava aquelas consultoras, porque eu sabia que aquilo me abre portas e ainda hoje me abre portas, hoje em dia. Não é que aquelas empresas sejam melhores do que outras, ou que eu tenha aprendido mais naquelas empresas do que outras, mas é que elas dão um símbolo, um carimbo de qualidade no meu percurso profissional e abriu-me muitas portas. Eu, em termos de formação académica, fiz a licenciatura e o mestrado. Na altura eram contínuos, eram seguidos, não é? Mas não fiz muito mais formação para além disto. Depois, mais tarde... Mas talvez esses sejam suficientes para o nosso mercado, por exemplo. É base. A nível da área em que o Osório está, por exemplo. Quer dizer, eu acho que hoje em dia... eu acho que sim, que aqui nós ainda temos que profissionalizar, mas o mundo está a fazer uma direção diferente. Cada vez mais está a procurar, não procura somente pessoas que tiraram a formação académica. Sim. E portanto eu acho que o profissional de hoje em dia tem que, como o Núrio estava a dizer também, hoje em dia o acesso à informação é monstruoso. Informação certa, informação errada. E se nós procurarmos a informação correta e fizermos as escolhas corretas e tomarmos as decisões corretas e estivermos dispostos a determinados sacrifícios na nossa carreira, a engolir determinados sapos, a fazer determinadas coisas que são importantes para nós também crescermos e amadurecermos, conseguimos chegar a determinados... Agora, também é importante nós termos qual é que é o objetivo, não é? Nós, Núrio, há uma coisa, estamos a viver uma situação atualmente que é a instabilidade do próprio mercado. Não é? Cada vez mais os empregos são instáveis.
Isso também não traz aqui alguma dificuldade dos profissionais centrarem-se essencialmente nas suas carreiras? Mas instáveis em que sentido? Os empregos estão instáveis hoje em função da natureza das tipologias de contrato, cada vez mais há despedimentos, Mas coisas dessa natureza. isso tem duas vertentes que eu acho que é importante também que o profissional perceba. Eh, Nós aqui ainda temos muito este registro devido à nossa situação sociocultural, não é? O bom é termos um contrato efetivo, não é? De certa forma, o contrato efetivo traz-nos uma determinada segurança. Mas não nos- na prática, ele não nos traz assim tanta mais segurança do que um outro tipo de contrato. O mercado cada vez mais está mais ativo aqui. Eu noto que os profissionais bons, um bom profissional angolano, ele não está muito tempo num sítio, porque as empresas procuram, ele tem um valor muito grande no mercado. E então ele não precisa de um contrato de efetividade para ser bem sucedido. Ele precisa de ir continuando a trabalhar a sua marca, o seu posicionamento no mercado. Esse contrato não é a segurança para tudo na vida de um profissional, esse contrato de efetividade. Naturalmente, as empresas estão a fazer este caminho de tornar-se o seu custo de estrutura menor, porque, como o Edmundo dizia há pouco, o mercado mundial está em crise há muito tempo e nós aqui estamos em crise. E as empresas têm que diminuir o seu custo de estrutura fixo, não é? Mas isso não é necessariamente mau. Isso significa que nós temos que estar mais despertos para o mercado. Eu não posso estar numa empresa e não estar desperto para o mercado, saber o que é que se passa no mercado. Eu tenho que continuar a saber o que é que se passa no mercado, que oportunidades é que existem, expor-me a essas oportunidades. Eu acho que é isso. Nós até temos uma alteração legislativa quando saímos da 7/15 para 12/23, que trouxe essa figura de proteção, aspas postas, do emprego do tempo de período experimental. Antigamente nós tínhamos os 5 anos de contrato determinado, que hoje voltou à forma inicial que nós tínhamos, que era o regime regra, passou a ser indeterminado e não como estava na 7/15. Acho que do ponto de vista de proteção legislativa nós estamos bem assegurados. E há tempos eu discuti com alguém o tema da Big Resignation numa rede social, e a pessoa dizia, os profissionais angolanos, as empresas têm que perceber que the Big Resignation, o mundo está acontecendo. Jovem-se em Angola. Okay? Eu concordo que está acontecendo no mundo, okay? Mas nós temos que perceber o nosso mercado. As pessoas não mudam de empresa para empresa com frequência. Okay? Aqueles que estão em boas empresas, eles tentam preservar, chama-lhe zona de conforto ou não, tentam preservar. Então, a instabilidade do mercado, claramente que as grandes empresas, ao serem os grandes papões do trabalho, né, elas têm mais facilidade em determinar quem fica e quem sai. Mas, normalmente, as pessoas querem ir para essas empresas. Então, se tu tens uma empresa média, sabe que está a concorrer com grandes empresas petrolíferas, empresas de renome no país, vais perder pessoas. Okay? Aquelas pessoas que estão nas grandes empresas, elas vão procurar cargos de gestão do outro lado porque não estão a ser satisfeitas desse lado. Eu ainda, e olha que eu estou em recursos humanos há pelo menos 17, 18 anos, eu ainda não vi uma avalanche de saídas por vontade própria das pessoas como nós estamos a Neste momento. propalar e como está acontecendo no mundo neste momento. Portanto, em Angola temos saída, temos visto pessoas a se moverem, temos visto algumas empresas a reduzirem, umas poucas a fecharem. Aqui também as empresas morrem muito, mas eu não acredito que para aquelas pessoas que estão em grandes empresas, ou pelo menos aqui no intermédio, que o mercado esteja assim tão estável.
o custo de vida nos obriga a priorizar sempre o dinheiro do que propriamente Claro. a carreira. Nós não podemos romantizar isso, não é? Claro, sem dúvida. E a inflação aqui no nosso país é monstruosa, não é? Por isso é que as empresas têm que estar sempre atualizadas e por norma, fora, em países mais Gírias do mundo, estáveis. sentes que, por exemplo, por parte das empresas, têm estado a atualizar-se no que concerne à valorização do próprio capital humano, quer a esse nível ponto que eu queria chegar. financeiro como a nível não financeiro. Pois era esse ponto que eu queria chegar. As melhores organizações, ou pelo menos as organizações que têm os melhores profissionais da RH, procuram se atualizar com muita frequência. Não é um exercício simples de fazer, é muito complexo, mas as empresas procuram fazer isso. E aqui em Angola, então, é um exercício que tem que ser feito com muita frequência, porque eu sinto que há uma grande diferença do mercado de 2022, 2023 para 2024, 2025. Quem não se atualizou está a perder quadros e se calhar está Isso a nível dos colaboradores ou a nível das organizações? Não, a nível dos colaboradores. dos colaboradores. Sim, Os sim. colaboradores, eu até diria os dois, porque o mercado, ou seja, o mercado, ou seja, tudo começa com a economia. Quando a economia está mais ou menos estável, as empresas também vão seguir. E as pessoas também vão seguir. Porque eu digo de novo, eu sinto o mercado de trabalho totalmente diferente do que era em 2022 e 2023. Qual é a avaliação que fazes? Está melhor o mercado, positivo ou negativo a avaliação do seu ponto de vista? Depende da perspectiva. O que eu digo é, eu, por exemplo, começo a sentir que profissionais como eu, vou pôr entre aspas, estão a sentir que o mercado está melhor. Ok. Há pessoas que vão dizer que o mercado está pior porque se calhar têm características diferentes. Mas eu digo, no meu ponto de vista pessoal, eu sinto uma diferença muito grande no mercado de trabalho. Núrio, qual é a tua perspectiva em relação a isto? Uma vez que, por exemplo, estás no mercado angolano já há mais de 17 anos na posição de gestor, se fores para recuar no tempo e fazeres uma análise do antes e o agora, qual é a sua perspectiva? Eu diria assim, felizmente eu sempre andei em sair de empresa em empresa, de boas empresas, empresas grandes, internacionais e a maior e melhor empresa desse país. É verdade, é verdade. Não podemos dizer que não. Durante muito tempo foi um barómetro. E ainda é a melhor empresa desse país, mas não vamos ter essa. E eu sempre que eu fui decidindo posições, eu tenho a minha esposa como sendo uma das maiores impulsionadoras da minha mudança de carreira. Nós sempre que eu fui decidir se ia ou não ia, eu conversava com ela, né? E durante muito tempo quando a primeira vez que pedi demissão, pedi ajuda do meu pai, né, para escrever a carta. E você vai pedir demissão, você com as empresas é para ficar a vida toda, aquela coisa dos mais velhos da empresa ficar a vida toda. Eu disse, pai, ajuda só a escrever a carta. Eu já vou decidir se sai ou se não sai, né? Mas quando tu estás num mercado onde as empresas são muito estáveis, 98, 2000, as empresas eram muito estáveis, ninguém quis sair das empresas, tu tens de poder perceber qual é o valor que tu tens para decidir sair. Os anos que eu acho que foram bons anos, 2008 a 2014, o mercado estava muito aquecido, você saía do emprego, ia para outro, então tinhas capacidade de mudar com alguma facilidade. Hoje, o que está a acontecer é que as empresas estão a ir buscar peças-chave. Ou você é essa peça-chave que vai encaixar do outro lado, ou então é muito difícil sair. Portanto, por isso é que algumas pessoas vão buscar empregos precários, porque, como disse aquela hora, o estômago é a última trincheira que ele tem. Oferecem alguma coisa para poder pagar as suas contas básicas e comer, e ele aceita. Então, aqui nós dissemos que a condição econômica do país melhorando, as empresas vão ficar mais aquecidas e as pessoas vão poder tomar decisão com melhor calma, com melhor cautela, sem pensar no estômago.
E o que vai acontecer, nós temos pessoas nas empresas grandes, sobretudo, que estão a ser muito formadas, muito capacitadas, e a dada altura, com um boom do mercado, elas têm capacidade para ser gestor do outro lado. Então, o que recomendo é que se preparem hoje, se preparem onde estão. Vão trabalhando na medida de terem capacidade de fazer as coisas. As empresas, quando estão mais apertadas, tendem a afunilar coisas e entregar tudo a uma pessoa. Faça o que tem que ser feito, faça bem e espera a oportunidade de crescer na tua empresa ou não. Se tivessem de fazer uma escolha hoje entre estar num trabalho em que oferece uma boa remuneração, mas tem pouca perspectiva de crescimento profissional, e um trabalho com grande perspectiva de crescimento profissional e baixa remuneração, não é? Olhando naquilo que foi a vossa escolha lá no passado, o que é que vocês escolheriam? Bem, quer dizer, isso é uma pergunta, não é uma pergunta justa, porque tem a ver com o momento, sim, tem a ver com o momento da vida que nós estamos a atravessar. Olha, eu nem procuro neste momento nem crescimento na carreira, porque eu neste momento já sinto que já não sou motivado pela posição que eu ocupo, mas pelo projeto que tenho. Mas muitas das vezes esse projeto está associado também à questão financeira. Uns brincam que quando dizem, olha, assumir um novo projeto é uma boa proposta financeira. Pá, nem sempre, na realidade nem sempre. Também não estou à procura de uma proposta financeira. Se o projeto me for conveniente, eu estou disposto a ter uma proposta financeira mais convencional, e aceitar. Porque, portanto, neste momento eu procuro o melhor, uma condição financeira que me dê a tal qualidade de vida, que o Núrio falava no início. Um projeto que me entusiasme e que me faça levantar da cama todos os dias com vontade de estar ali, e tempo para fazer outras coisas para além do trabalho, que eu acho que estou num momento da vida em que o trabalho não me define. Eu sou mais do que aquilo que faço dentro da empresa, mas isso sou eu. Lá está. O Núri estava a dizer, nós temos que ter consciência do país onde estamos e da situação que atravessamos. E, portanto, eu acho que todas as escolhas são válidas, desde que nós sejamos conscientes das decisões que estamos a tomar e sejamos capazes de assumir a responsabilidade por essas decisões. Que eu acho é que muitas das vezes as pessoas desresponsabilizam-se das decisões que tomam, e então isso depois não traz uma consequência positiva na sua vida. Edmundo, o que é que escolheria? Nesta... eu concordo mesmo com o Cláudio. Na posição em que eu estou hoje, é mesmo injusto eu estar a dizer que procuro algo que vai me dar grandes oportunidades. Já passei por muita coisa, já conheço muitos setores, já estive em contact center, banca, construção civil, retalho, distribuição, logística, indústria. Então já não é bem pela carreira. Mas eu acho que eu iria acrescentar mais valor se eu falasse para as pessoas em fases diferentes. Por exemplo, eu se tivesse 23, se tivesse a terminar a universidade, eu diria logo, carreira, procurem um bom mentor. Um bom mentor, uma pessoa que te dá a oportunidade, com quem vais aprender, que tu admiras e que vai te dar a oportunidade de fazer coisas novas. Numa fase mais adiantada, em que tu já estás a pensar, já tens filhos, se calhar os filhos já têm uma certa idade, aí acho que temos de tomar uma decisão menos egoísta e olhar para a nossa família. O Núrio disse que quando toma uma decisão tem que tomar uma decisão com a esposa. Quando tens 23 não tens ninguém para tomar sozinho e vai. Agora, numa fase diferente de 32 para a frente, eu tenho 35, então não vou falar muito mais à frente, mas de 32 para a frente acho que já temos que tomar decisões um bocadinho menos egoístas, e aquilo que nós vemos como uma empresa onde não terá grandes perspectivas, se nos dá condições financeiras para nós suportarmos a nossa família, talvez esta seja a melhor decisão a tomar.
Têm noção do vosso percurso profissional, obviamente, e sabem que o que aconteceu na vossa carreira eh, n- não foi uma situação no alcance de todos, não é? Nem todos tiveram essa grande oportunidade que vocês tiveram. Honestamente, o que é que esteve na base desse vosso sucesso profissional? O que é que fez com que vocês se diferenciassem da maioria? Eu tenho a certeza Diz disso. força. Eu tenho a certeza que foi muito trabalho. Tenho a certeza mesmo disso, não tenho dúvidas nenhumas. Muito, 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 muito trabalho. Eu saí da universidade, comecei, antes de acabar o curso, comecei logo a trabalhar. Sempre trabalhei ao longo da universidade a fazer trabalhos que não era. Eu acho que isso também é muito importante. O Núria há pouco dizia que tinha sido, que foi várias coisas na vida. Eu acho que isso é extremamente importante porque dá-nos a experiência profissional de sermos colaboradores, de trabalhar para o cliente. E depois trabalhei muitas horas a receber pouco, mas sempre a querer dar o meu melhor. E eu acho que nem fui muito pensando, as coisas foram surgindo naturalmente, porque sempre me pus nesse lugar de querer dar o meu melhor, de querer dar o meu melhor às pessoas com quem trabalhava e às pessoas para quem, ao cliente. Eu acho que essa deve ser sempre essa visão. Sim. Ah, Núrio, eu vejo assim uma lágrima no canto de a pensar. Por acaso me fizeste ter aqui uma sensação boa mesmo. Ah, eu sou uma pessoa muito introspectiva, sobretudo no que toca à minha carreira. Porque a minha carreira ela é um bocado a minha vida, né? Ah, e eu tive que abdicar muitas coisas. É. Tive que abdicar de muitas coisas para ser o Núrio profissional que sou hoje, mas não foi pela empresa, não foi pelas empresas, foi pela minha família. É que é uma coisa que para mim é o primeiro pilar que eu tenho. Então, quando falou aqui sobre carreira de sucesso, eu sempre quis ser uma pessoa de sucesso. eh, e não se aplicava única e exclusivamente às empresas. Ah, ter uma boa vida, ser uma pessoa de valor, com princípios que defende a família. Ah, eu sou um indivíduo extremamente apaixonado. E tu acabaste de me puxar lá para os meus anos em que eu tinha nada ou quase nada, né? Tinha uma esposa maravilhosa e um filho pequeno, e eu ao olhar para ela, aquilo era toda a minha força de vontade. Então, quando eu vou trabalhar, eu tenho um sentido de responsabilidade. E tive que abdicar. Eu deixei o que eu gostava de fazer, eu quis ser basquetebolista, não consegui. Não consegui ser futebolista também. Também não consegui ser dançarino, né? nem cantor. Nem cantor. Portanto, algumas coisas você vai ter que deixar passar. Né? E eu hoje, quando faço mentoria, quando faço, sobretudo as mentorias, porque eu acredito que eu não invento nada. Né? Eu faço mentoria porque acho que tem alguma coisa a entregar às nossas pessoas. Eu só trabalho para Angola, para os angolanos, que esse é o meu foco. E quando faço mentoria, falo para as pessoas um bocado da minha experiência, um bocado do meu trabalho, mas eu nunca senti, nunca fiz uma introspeção como fiz agora nesse momento, de ir para trás e ver a minha carreira e me considerar uma pessoa de sucesso. Né? Porque eu acho que nós temos que fazer o nosso melhor para quem merece, e os meus merecem muito. Acho que as carreiras têm que ser trabalhadas. O trabalho é importante. Foca no trabalho que você está a fazer hoje. É o trabalho que você está a fazer hoje que vai ser o trampolim
o passo a seguir. Sem dúvida. Do meu lado é muito semelhante. Eu acho que é aí onde tu começas a tirar características de como ter sucesso. Se as pessoas ouvirem com cuidado, não há muita diferença do que foi dito Sim, um para o outro. O trabalho, sem dúvida, mas eu tenho que, de certa forma, dar mérito a algo que não estava sob o meu controle, a quem chamo sorte. Eu gosto de passar isso e dizer que houve uma parte na minha vida que era impossível se não fosse Deus, porque houve ali uma mistura quase perfeita de tudo que ocorreu no início da minha carreira. Eu comecei, como vos disse há pouco, eu nem sequer sabia o que era recursos humanos quando tinha 19 anos. Quando terminei o curso com 23, sentia-me muito preparado e eu vim com o espírito de servir ao próximo, mas eu vim com o espírito mesmo de gladiador. Eu vim com a cabeça de eu, se tiver que trabalhar até às 22, que assim seja. E várias vezes eu dizia até às 22 tinha que trabalhar 2, 3 da manhã, 4 da manhã no escritório, ir para casa, dia seguinte estar de novo às 8 horas. Então, apesar de haver essa oportunidade que eu digo, sorte, Deus, seja o que for, houve uma parte muito forte do trabalho e tive muito boa gente à minha volta. O Cláudio mencionou a questão de que há empresas que te dão determinada visibilidade. O Cláudio trabalhou em consultoras. Eu tive durante os meus primeiros 7 anos de carreira, os meus chefes todos eram consultores. E isso deu-me determinadas competências que eu sei que a maioria do mercado não tem. Porque trabalhei com consultores e eles exigiam o mesmo que uma consultora exigia, partilhavam o mesmo conhecimento que uma consultora partilhava. Bem, estamos então a terminar mais um programa. Obrigado pela presença da nossa audiência. Para quem nos acompanha a partir de casa, o nosso muito obrigado. Por favor, sigam o nosso canal, subscrevam para poder ajudar a nossa página a crescer.